E eu sempre me considerei muito desapegada. Mas em algumas reflexões eu me percebi apegada a alguma coisa específica. Assim, eu falei, credo, isso aqui eu tenho dificuldade de me desvincular, né? E eu acho que isso é uma descoberta, assim, a gente se descobre constantemente, a gente está, né, se revelando para si mesmo. É verdade, é verdade. E aí eu falei assim, nossa, eu sempre me considerei tão desapegada, mas eu me vi apegada a uma coisinha assim, eu falei, caramba. Então, é isso É que a isso gente mesmo. tem que A focar gente ali, vai né? descobrindo, né? A Isso, gente vai descobrindo. a gente vai descobrindo. Renato, então você acha que as pessoas que têm apego, elas tiveram uma dificuldade naquela experiência lá da primária de desvínculo com a mãe e tal, né? Ah, eu Provavelmente tenho, sim. para mim isso é muito, faz muito sentido, né? Uhum, Se você aprendeu, né? Na verdade, assim, né, Leila, eu gosto de dizer que tudo repousa na maturidade emocional, né? uhum, E o que isso. eu chamo de maturidade emocional? Aprender a perder. Né? Uhum, Maturidade emocional é aprender a perder. Né? É um uhum, constante exercício de aprendizado das perdas, né? Aprender uhum, a perder. Então, assim, a primeira grande perda que a gente começa a ter consciência é justamente a relação fusionada com a mãe. Se eu uhum, pude viver isso daí de maneira saudável, né? Se eu pude perder essa relação fusionada com a mãe sem mágoas e sem ressentimentos, isso vai me servir de modelo para as próximas perdas. Né? E aí a Jaque colocou até uma pergunta aqui, se você me permite, né, Leila? não, E, fica à e, e, vontade. Perdi a né, pergunta. e o que você diria sobre um bebê que nasce, que ao nascer tem uma enfermidade e fica logo após o nascimento afastado fisicamente dos cuidados da mãe? Pois é, Jaque, tem um prejuízo Prejudiciais. impreterivelmente isso vai acarretar num prejuízo. É claro que, ao mesmo tempo que a gente está falando disso, a gente está falando também uma outra experiência psíquica que se chama reparação. Né? Então, a gente vai ter chance de reparar isso aí, vai ter chance de viver experiências bem-sucedidas e saudáveis o suficiente para que a gente possa ali criar a maior possibilidade de reparação desses danos, né? Uhum. Renato, eu tive um paciente que quando ele nasceu, a mãe teve um problema de saúde e foi direto para a UTI. Hum, E aí ele foi para casa com a avó que estava deprimida porque a filha estava nessa situação. E o pai era um pai sim. parede, né? E aí ele foi cuidado por uma tia nesses primeiros dias, né? Imagine que ele Uhum. me falou que isso foram 3 meses e depois eu fiquei sabendo pela mãe que foram 15 dias. Imagine a cabeça dele, né? E aí, a tia que cuidou dele, que amamentou e tudo, só que essa tia tinha acabado de ter um bebê também. Então, para quem Hum, que ela dava mais atenção? Com certeza pro dela, né? Então, assim, claro. os estragos futuros, assim, eu já vim atender ele com 30 anos, assim, foram muito fortes, assim, muito fortes mesmo. Pois é. Né? Mas a gente tem, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso, né, Leila? Assim, ó, eu percebo, assim, principalmente no senso comum, nas notícias de crimes ou de situações bárbaras, assim, existe uma dificuldade muito grande de perceber a, 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 a origem, né, de todo o conflito que foi lá na relação primitiva com a mãe e na introdução da figura paterna, né? Isso é muito difícil, né? Assim, de atribuir a isso, né? Uhum, Eu tenho percebido muito claramente isso. uhum. Com certeza. Renato, e o que que você acha do apego até ao ruim? Você não quer perder nem o que é ruim nas Pois experiências é. ruins. É. Que é Aí a tipo. gente começa a falar, aí a gente começa a falar de autossabotagem, né? A gente Uhum, começa a falar
de culpa e de autopunição, né? Uhum. Então, assim, eu mereço ter isso aí na minha vida, né? Porque não me perdoo por sabe lá o quê, né? Então, eu mereço ter um entrave, um obstáculo, algo que me causa dor, algo, né? Então, Uhum. isso acontece bastante, né? Uhum. As relações amorosas, em que às vezes tem como referenciar um casamento ruim dos pais, e aí você tá naquele casamento, casamento é isso mesmo, né? Então, e sofre Mas quando por trás disso, perde. mas, mas por trás disso, ô Leila, desculpa te interromper, mas por trás disso, muitas vezes tem assim, se a minha mãe não teve um bom relacionamento, ou se meu pai não conseguiu ter um bom relacionamento, eu também não mereço ter. Uhum. Eu não me permito ter um relacionamento bem sucedido, né? Já que meus Porque, pais. pois é, né? Então, Uhum. mais uma vez, a gente fala de culpa e de autossabotagem aí, né? Uhum. Interessante. É. É. E uma outra coisa, Renato, é sobre. Acho que a gente devia falar sobre a importância da gente vivenciar os lutos, Sim. né? Porque, por exemplo, separação é um luto, não só morte. Separação é um processo muito parecido com o que a gente vivencia, né? Porque é um luto, a perda de uma fase na vida, é uma coisa. Sim. Assim, o Leila, vivenciar o luto é viver. A Uhum. vida, né? A vida é uma sequência de lutos, né? A É uma... vida é uma sequência de perdas, não é? Uhum. Aquele que se dedica a não viver as perdas ou fica envolvido com ilusões ou subterfúgios que não o permite viver os lutos, ele não vive, Uhum. né? Ele não consegue, ele não está vivendo, ele simplesmente está sobrevivendo, está existindo, Uhum. porque a vida é luto, né? A pele, se você, cada vez que você passa a mão na pele, você arranca células mortas, não Mortas. é? Para que as Uhum. novas possam aparecer, não é? Nós temos isso aí, assim, na ciência, nós temos isso aí na filosofia, nós temos isso aí dentro das formulações religiosas, né? Assim, a Páscoa, o que é a Páscoa? Né? É isso, né? Jesus veio trazer o modelo do luto. Na cultura védica, na religiosidade da Índia, né? Nós temos aí a Trimurti ali, né? Que é o Brahma que cria, o Vishnu que mantém e o Shiva que destrói. Então é um ciclo, né? A roda de Sansara ali. Então nós temos inúmeros modelos que trazem para a gente, que nos ensinam de maneira do conhecimento aí, nos preparam para esse trabalho do luto, que em si é a vida, pelo menos dentro desse plano, né? Pelo menos dentro dessa materialidade que a gente está configurado. Uhum. Renato, eu acho que as pessoas, até mesmo com essa questão da indústria farmacológica, elas estão com dificuldade de sentir, né? Eu acho que as pessoas deveriam se permitir sentir. Sentir o Sim, luto, né? Se permitir vivenciar e não fugir daquilo, e não se anestesiar para aquilo. Eu acho pois que é. a solução é viver, né? Como você mesmo falou. Você sabe, Leila, o Bion ele traz uma reflexão bacana num livro dele chamado Atenção à Interpretação, que ele destaca um sujeito, um paciente, que não tolera sofrer a dor. Ele até Uhum, sente a dor, ele até sente a dor, mas ele não sofre a dor. uhum, Percebe? Então, nós temos aí o padecimento e o sofrimento. Né? Ele uhum, padece da dor, mas ele não se propõe a sofrer a dor para que isso possa se transformar. Sofrer o processo.
percebe? Então ele fica ali embotado, ele fica ali muitas vezes represado naquela mágoa, naquela dor que não cessa, porque ele não sofre a dor. Uhum. E muitas vezes o medicamento traz justamente essa possibilidade de se manter engessado e cristalizado nesse padecimento que não permite que o sujeito possa se transformar, que é justamente se dispor a sofrer essa dor, né? Uhum. Exatamente. E eu acho, Renato, você acha que a tecnologia, as coisas, esse mundo tecnológico, ele permite essa fuga? Ele aumenta a possibilidade de fuga? Porque Eu acho que é um acredito, mundo muito imediatista, né? Eu estou sofrendo aqui, eu vou sofrer, mas tem que passar logo, porque tudo meio rápido, né? Tudo... Leila, você colocou de maneira bem adequada. Ele favorece, mas ele Uhum. não é o causador, Ah, não, nem existia tecnologia lá nos primórdios, né? né? Só Não é isso? favorece. Então É, assim, o homem imediatista criou a tecnologia, não foi a isso. tecnologia que criou o homem imediatista, Aham, né? exatamente. Uhum, verdade. Eu acho que o mundo está muito imediatista e as pessoas acham que não tem tempo de sofrer, tá? Eu não tenho tempo de passar o meu luto, eu não tenho tempo de vivenciar o meu luto e aí eu acho que a tecnologia reforça, né? Essa... E aí o prejuízo disso está nos lutos acumulados mal elaborados, né? O sujeito ele vai acumulando luto mal elaborado, né? E uma hora ele cai numa depressão profunda, não é? E aí Exatamente. A Thaís falou que gostou da fala da realidade. Eu também gostei muito. É porque a realidade é dura e as pessoas estão, ó, buscando uma oportunidade de fugir delas, que é o processo do neurótico, né? Leila, olha só, se você me permitir assim, ó, a realidade é dura, sim, a realidade é dura. No Uhum. entanto, quando você entra num acordo com a realidade, essa realidade que em primeiro momento parecia dura, passa a ser a sua aliada. Renato, eu aprendi com meu pai, com o processo que meu pai passou, 8 anos acamado, que as coisas, ela tem a dimensão das coisas, ela vai atingir a proporção que a gente, de acordo com como a gente encara elas, né? Então, meu pai Exato. passou 8 anos acamado e tirou de letra, assim. Ele lidava muito bem com isso, ele sempre entrava lá, ele sempre estava feliz, ele estava buscando os prazeres possíveis para ele, né? Que era o futebol dele, as coisinhas dele. Então, para ele estava tudo bem, assim. Então, eu aprendi a isso, a não dimensionar a coisa. Quando você aceita, eu acho que tudo fica mais fácil. Para quem não aceitou, com certeza foi um processo muito difícil, né? Pois é. Então, eu acho que O, encaixa. o Nietzsche vai chamar isso de amor fati, né? Aham, Amar a realidade como ela é, né? Da forma que ela é, não é? E interessante. aí, né? E aí você passa a ser uma parte dessa realidade, fazer parte dessa realidade, não é? E Uhum. aí o fluxo desobstrui e você começa a viver uma vida a partir desta realidade, sem lutar contra ela. Isso, viver com o que eu tenho. Sim. Resignação, aí ó, a Maristela Tereza colocou, boa palavra, É. O Eduardo sem se Henrique revoltar. colocou: a pandemia trouxe lutos inesperados, como lidar? Sim, pois é. Então, aí que está, né, o Leila? É claro que a doença veio aí de uma forma avassaladora, muita gente morreu, né? Não dá para atribuir a isso de maneira impune um favorecimento. Mas, assim, para mim, foi uma experiência extremamente enriquecedora, está sendo uma Está sim. experiência muito bacana, né? Porque
fez com que a gente se afastasse de um monte de vínculos de dissimulação, de falsidade, assim, ó, proporcionou a vivência do verdadeiro eu nesse afastamento social que a gente foi obrigado a ter. Uhum. Eu acho que E foi. aí, para aquele que dependia do falso eu no desempenho do seu dia a dia, aí foi difícil mesmo. Uhum. Eu acho que ele falou sobre as mortes, né? Eu não sei se ele passou por alguma Sim, experiência, né? Mas sim. foi uma questão de morte coletiva que assustou assim muita gente, né? Renato, tem uma coisa muito interessante sobre isso que eu queria escutar a sua posição. Sim. Chegou um momento em que as pessoas, assim, tipo assim, não ligo mais, vou pra rua, sabe? Sabe? Esse comportamento é o quê? Cada um tem o seu limite, e esse limite chegou e aí vai, e vale o risco, vou arriscar minha vida, vou. O que que você Inconsequência, né, acha? Lu? Essa In, 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 inconsequência, inconsequência, né? Inconsequência, falta de limite, não saber lidar isso. com os limites, né? Pois é, na realidade é assim, né, Leila, eu chamo isso de estupidez, né? Aham, Quando você se coloca à disposição de uma experiência onde você não julga, onde você não avalia, mais bem colocado, a consequência, uhum, estupidez, uhum. né? É uma coisa inacreditável, assim, porque no começo parece que estavam respeitando um pouco, de repente você vê uma explosão de gente na rua, assim, uma coisa inacreditável. O Eduardo falou, e Ingrid, se eu não me engano, o luto da pandemia eu acho que é o luto que a gente vive em qualquer outra ocasião. Só que tem gente que vive com, tipo, 3 pessoas da família ao mesmo tempo, né? Foi um choque que a gente não esperava, mas assim, eu costumo falar assim, Renato, quando uma pessoa morre, cada um corre para o seu canto para buscar sua culpa, mesmo que não tenha sido uma morte como suicídio, alguma coisa assim, mas eu acho que a pandemia veio reforçar um pouco isso, assim, de dependendo do seu comportamento, assim, qual a parcela de culpa que você teve naquilo, aí você já tem que lidar com o monstro da perda, né, com a questão da perda, da mudança, da pessoa ter ido embora, e você tem que lidar com a sua culpa dependendo do contexto da história, né? É muito É isso mesmo. complicado. Essa pandemia, gente, é um mergulho nos seus bichos, né? Porque a gente tem que lidar com muitas coisas nossas que estavam meio escondidinhas, né? Deixa eu ver aqui o que a Sim. Silvia Helena colocou. Exatamente. Mesmo sabendo que existe a finitude, quando acontece a passagem de um vínculo família, a sensação que fomos pegos de surpresa e ficamos por um bom tempo essa surpresa e vazio. É o que a gente tem que lidar, Silvia. Sim. A Jaque botou, gostaria de falar da perspectiva do bebê e da perspectiva da mãe, como fica. A mãe, na realidade, é assim, né? O luto mais é, significativo, né? É, é da mãe, porque conforme a mãe vive esse luto, a forma como ela vive esse luto, ela vai passar para a criança. Não é? Se ela é capaz de viver esse luto de maneira saudável, a criança impreterivelmente vai conseguir também, né? Porque a base da criança é a mãe. Uhum. A mãe é todo referencial. Renata, eu fiz uma analogia dessa visão do bebê que ele tem, que a mãe e ele é um ser só, com a Sim, paixão, né? Porque quando a gente está sim, apaixonado, vira aquela coisa de que eu e a pessoa somos um ser só, que lindo. é, Aí, aí essa paixão amadurece, vamos dizer que ela venha virar amor, e aí o bebê começa a perceber que existem outras coisas, o pai, os avós, sim. outras coisas no mundo, né? Quer dizer, aí você já começa, quando o amor chega, você consegue fazer esse desvínculo de uma maneira saudável e viver ele de maneira amadurecida, né?
Mas eu acho muito legal porque tem um monte de coisa que a gente explica nessa primeira experiência, né, do nascimento e do vínculo com a mãe, é porque é a nossa primeira base emocional mesmo, né? Na verdade, todas as outras experiências na nossa vida, Leila, são repetições dessa. É, Quanto uhum, mais bem sucedida essa experiência foi, mais bem sucedidas as outras serão. Né? uhum. Claro que existe a chance da reparação em relações futuras, mas assim, é sempre mais trabalhosa, é sempre mais dispendiosa, né? Quando as primeiras foram mal sucedidas. Né? Uhum. Quando existe o luto, gente, e existe um problema com essa pessoa que morreu, é que fica mais difícil, né, Renata? Né? Essa coisa Né? da A questão grande dificuldade é essa. Sofre porque. mais aquele que não conseguiu ter estabelecido uma relação bem sucedida com a pessoa que foi perdida, né? Que morreu, que perdeu. Uhum, Né? uhum, O Freud, ele, em 1917, ele deixa muito claro isso, né? Que assim, ele separa o luto da melancolia. E ele diz assim: quando o sujeito é capaz de viver o luto, é porque ele teve um bom relacionamento com o objeto que foi perdido. Né? Agora, a melancolia é justamente quando se perde o objeto do qual não se pôde ter um relacionamento bem sucedido. Renato, deixa eu só te falar. Você, para mim, é assim, aquela coisa que eu busco quando eu quero me abastecer de psicanálise. Eu amo, aí eu vou pro YouTube. Aí eu já vi duas lives suas. Eu não sei se você fez mais na pandemia, mas uma foi sobre a clínica, que eu achei muito legal. Sim, Eu tinha um pensamento seu que casava com o meu, que eu falei, ai, que lindo que o Renato pensa isso. Que é sobre o vínculo, né, do paciente com o psicanalista, que a gente se sim. envolve na história, que a gente tem que eu uso esse termo, eu tenho que me apaixonar pelo meu paciente para conseguir tratá-lo, né? E aí Se não, você discorreu sobre isso lindamente, eu amei. Não lembro assim para quem que você estava, com quem que você estava nessa live, e uma outra que você falava muito sobre Bion. Ai, gente, amei assim. E aí, eu sempre recorro a você quando eu quero me abastecer de psicanálise. E o que eu mais amo é você discorrendo sobre o luto e a melancolia. Adoro, adoro. Aí eu aprendi muito também. E vem aquela coisa da melancolia, de você se colocar no lugar daquele que morreu, né? É uma forma de não perder, né, Renato? É uma é, forma é. não saudável, né? Porque você ocupa o lugar do outro e você quer fazer tudo que o outro fazia. É uma forma de falar assim, não, você não vai, eu vou te sugar da maneira que eu consegui, né? Isso é fantástico, Sim. assim, gente. Luto e E é isso Melancolia, mesmo. gente, para quem não é da psicanálise, é uma obra do Freud maravilhosa. E o Renato tem vídeo no YouTube que eu amo, assim. Ele discorre muito bem. Eu acho o Freud Você muito sempre carinhosa, né, didático. Leila? Você sempre Ai, carinhosa, desde o início, né, assim, carinhosa, né, e não tenho o que dizer. ai, mas é porque você é espetacular mesmo. Não é só jogando confete, não. É a realidade. E o pessoal de Brasília está aí para me confirmar. Só Renato, gente então. querida. Gente super querida. Gente, o Renato veio fazer uma palestra em Brasília, depois a gente foi à noite para o Cebinho aqui em Brasília, e foi a palestra inteira lá para o Cebinho, todo mundo, porque é extremamente carismático. Ele e a Desirê são um casal, assim, espetáculo, muito lindos. Muito bom. E Coisas que a você internet também, né, trouxe de Leila? Você é uma alegria. pessoa queridíssima. Ah, obrigada. Gente, o Renato fez um elogio maravilhoso. Ele falando, conversando com ele sobre a palestra no direct, né? A gente combinando horário e as coisas. Ele me chamou de menina. Eu falei, não, ganhei meu mês, não foi nem meu dia, foi meu mês. Porque com 47 anos a pessoa me chama de menina, que alegria. E é mesmo, eterna menina, né? Tá bom, Renato, vou ganhar mais um mês com isso. Mas é mesmo, é mesmo. A Camille colocou aqui, gostaria de fazer uma pergunta sobre esse vínculo dos primeiros anos de vida, onde falam da mãe com o pai é diferente? Sim. Pode falar, Renato.
Pois é, então, assim, na realidade, assim, o pai, eu costumo dizer, Leila, que o pai é aquele pauzinho que fica atrás do porta-retrato, sabe? E no Aham, porta-retrato tá a mãe e o filho, e ele fica ali, ó, uhum, segurando, né? Então, a presença do pai, ela é fundamental, mas, ao mesmo tempo, ela está ali como um amparo, né? Precisa estar ali como um amparo. A gente tem dentro da psicanálise aí inúmeras vertentes, inclusive lacanianas, né? Que apoiam, né? Que o pai é o sujeito do corte ou da castração. Para mim, não. Para mim, o uhum, pai é o sujeito do amparo, é aquele cara que vem para proteger, não é? E para sinalizar o limite, né? uhum, Então, a relação com o pai precisa ser saudável, né? uhum. Ah, muito. Renato, o pai, eu acho que é aquele, ele, quando há esse desvínculo da mãe, porque assim, gente, quando nasce mãe e bebê é uma simbiose, né? Uma coisa do útero demora de e aí Dissolver. quando lá na frente é que o bebê percebe que existe um terceiro na história, né? Que então esse vínculo, então é diferente a visão que ele tem com a mãe de que ele e a mãe é um ser só. E com o pai ele não tem essa visão. Então é diferente, sim, né? E aí, assim, Leila, de maneira saudável, quem apresenta o pai para o bebê é a mãe. Isso. É a mãe que vai dizer assim, olha, fica tranquilo que esse cara aqui é confiável, Ele é gente boa. né? É. E assim, e tem até um estudo, uma colocação da Françoise Doutor, né, que eu gosto bastante também, ela destaca antes da possibilidade de conhecimento racional do bebê, o bebê vai percebendo o diálogo da voz grave do pai com a voz aguda da mãe, e esse diálogo harmônico, né? Onde o pai e a mãe, né? Assim, Uhum. percebe? Vai havendo uma dança no auditivo do Na bebê que ele vai escuta. percebendo que esses dois são amigos, que esses dois, você percebe que a mãe aceita esse pai, que a mãe percebe, e aí ele vai fazendo da mesma forma essa aceitação dessa voz grave, dessa presença paterna. Uhum. Eu fiz uma live recente, Renato, que eu falo sobre ansiedade, e aí eu falo que para as pessoas, porque a psicanálise trabalha muito com isso, né? Para a gente dar uma voltinha lá atrás, para a gente saber o que é que aconteceu, para ver o que é que refletiu aqui na frente, como é que refletiu isso. Então eu falo sobre ansiedade nesse aspecto, né? Para a gente descobrir a raiz da nossa ansiedade. E agora, em relação às perdas e os lutos, eu sugiro que vocês busquem como foi as primeiras experiências. Perguntem para os pais, né? Eu acho isso muito importante. Né? Quem foi amamentado, quem não foi, como é que foi esse processo, porque pode dizer muito de como você lida, até mesmo com suas perdas, com Renato, você acha que tem a ver a questão de tem crianças que chupam a chupetinha, né? E como essa chupeta é desvinculada, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu não gosto disso, Leila. Eu não Não, gosto de chupeta. Não, não, ah, não. Para mim, sim. Mas eu tô falando a né, experiência de desvincular a chupeta da criança pode ser de uma maneira que isso possa refletir alguma coisa lá na frente. com certeza. Eu sou adepto à forma natural, né? E Uhum, chupeta não é natural, né? uhum, Chupeta só traz prejuízo, né? Nesse ponto eu discordo da Melanie Klein porque ela dizia que chupeta era bom, né? Eu é. não. Para mim chupeta não é legal, né? Assim, chupeta já é uma introdução de um recurso que depois, para você tirar isso daí, vai gerar um outro problema maior do que Isso, esse que foi, né? exatamente, é isso que eu estava te perguntando. A forma como Sim. eu nunca li nada de psicanálise, é porque eu li pouco, Renato, mais o Winnicott.
mas sim. eu li pouco sobre os Melanie psicanalistas. Klein, ela defende o uso da Eu não chupeta. sabia. Eu sei que na psicologia muita gente não gosta. Eu não gosto. Eu, sinceramente, para mim, Deixa não, eu não, ver não. se tem mais perguntas. Acho que não. Então é isso. Eu sugiro que as pessoas busquem como foi a sua maternagem, como foi as suas primeiras experiências, para tentar entender um pouco como é que lida com essas perdas e por que lida dessa maneira, né? Sim. Mas uma coisa que a gente quer deixar também muito explícito é que não evitar o sofrimento. Porque todo mundo vai sofrer com perda, né? Ou com as mudanças e com as coisas que a vida está oferecendo, que a vida está mandando. E se você empacar no canto, não adianta que a vida vai mandar uma coisinha ali para você desempacar, com certeza. Mas eu acho que é mais esse aspecto, assim. Renata, experiências, eu não sei se eu volto a falar na questão cultural, mas as pessoas que passaram por experiências de guerra, nesses lugares mais Traumáticos. traumáticos, você acha que isso ajuda na construção deles de lidar com perdas ou com mudanças, coisas nesse sentido? Neila, assim, ó, o que ajuda a lidar com perda é ter vivido a primeira perda de maneira bem-sucedida, Uhum, né? Então, assim, ó, a análise, por exemplo, a psicanálise, o processo psicoterapêutico, ele é um processo de perda, ele é um processo uhum, de passagem, não é? É uhum, onde você reconhece aquilo que foi perdido. Né? uhum, Muitas vezes o paciente ele chega imaginando que você vai ajudá-lo a conseguir aquilo que ele quer, mas na uhum, realidade a tua função é outra. A tua função é assim. E se você vivesse, e se você tivesse que viver sem isso? É uhum, pensar o sem, é pensar a falha, é pensar a uhum, falta, né? uhum, Então, assim, esse ensaio é que ajuda o sujeito, né? Assim, situações traumáticas, situações de ameaça, não, eu não acredito que isso possa auxiliar, né? O que auxilia é o acolhimento, e esse ambiente do acolhimento, ele é propício para o sujeito reconhecer as falhas, as faltas, aquilo que não pôde, as perdas, não é? uhum, uhum. Entendi. Renata, a gente falou da importância do pai como amparo, né? E a gente tem no mundo inteiro muita realidade da mãe solteira, né? Da mãe que às vezes não tem um pai ali para fazer essa parte do pezinho do porta-retrato e tal. Eu já sei até sua visão sobre isso, mas colocar para as pessoas que ainda não viram, que eu acho que é a questão de alguém que possa fazer esse papel do pai, não é isso? Um avô, Pois é. né? Então o Leila, assim, ó, aquele que tem que fazer essa função do pai, ele não pode ser um outro parente consanguíneo, né? Ele Uhum, precisa ser o companheiro da mãe, né? é, Ele precisa ser, né? Ele precisa estar livre dessa questão incestuosa que o uhum, avô tem, que o tio tem, né? Que o irmão uhum, mais velho tem, né? Então, assim, é uma questão extremamente polêmica, né? Mas, assim, eu sou chatíssimo quanto a isso, Leila, chatíssimo, né? uhum, Então, assim, ó, filho não é para qualquer um. Não é uhum. qualquer mulher que pode ser mãe, que está preparada para ser mãe. Ah, com Então, certeza. assim, para uma mulher ser uma boa mãe, antes ela precisa ter sido uma boa mulher, Uhum, percebe? Ela tem que ter uhum, desempenhado esse papel, percebe? Ela precisa estar saudável neste papel, percebe? E assim, o filho, ele precisa ser um fruto de uma relação saudável, de uma uhum, união saudável, de uma aliança saudável, né? Quando não é, então a gente precisa correr atrás para trazer para esse filho esta união saudável, mesmo que não tenha sido com o pai. uhum. Você percebe?
Então, exatamente, que é eu sou essa. muito chato com isso, Leila. Eu sou muito chato com isso. Não, Né? pode ser chato, Renato. A gente tem que ter nossa posição, com certeza. Pois é. É. É, sim, e aí às vezes essa criança que nasce sem o referencial do pai, então você acha que o avô não faz esse referencial que pode ajudar na reconstrução? Como que faz essa reconstrução do pai lá na Parcialmente. frente? Ele pode até parcialmente. Em algumas Uhum, cotas, ele pode até suprir uma necessidade ali da figura paterna. Mas vai ficar faltando, Leila. Vai ficar uhum. faltando. Você E percebe? Assim, a importância, Leila, desculpa se me alongar um não pouquinho, pode mas falar. a importância de uma criança assistir, observar a relação saudável entre mãe e pai vai impreterivelmente implicar no seu relacionamento futuro, na vida adulta, com o seu companheiro, a sua companheira. Uhum. É isso que eu ia falar. Isso reflete muito nas relações amorosas, nas que estão por vir e tal. Sem dúvida. E aí a criança, você considera que a criança já nasce com uma perda? Os filhos de mãe solteira já nascem com essa perda, já Ah, nascem sem dúvida. com Sem esse dúvida. oco do pai, né? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E assim, agora é claro que esta mãe solteira pode se casar. Aham, E aí este companheiro vai vir para trazer essa possibilidade de suprimento ou de reparação na falha da presença paterna do pai biológico. Não precisa aham, ser pai biológico. Não há necessidade disso. Muitas vezes o pai biológico tem menor capacidade do que um padrasto, por exemplo. uhum, Mas precisa ter esse cara. tá. Eita, um monte de pergunta aqui que não estava subindo, Renato. E aí nós perdemos, mas vamos ver se a gente consegue. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo retomar de onde eu. Ô Leila, se não me engano, acho que o Instagram ele permite 1 hora, né, para Não mais. salvar o vídeo, não Não, é isso? agora 3 horas. Ah, não mais. Ah, Não mais. que Deixa eu bom. só ver. Gente, eu não estou conseguindo voltar tudo. Acho que eu consegui. Então, professor Renato, sempre sensato e certeiro na sua fala. Também acho, Kalina Gomes. Aí a Gisele, passar pela dor e viver a dor. Exatamente, Gisele. É isso, ela pediu para explicar. Quando você falou sobre passar pela dor, a diferença. Passar pela dor e É, viver a dor. na realidade, assim, é sentir a dor e sofrer a dor. Isso. Sentir a dor, sentir a dor é padecer, não é? Uhum, Sofrer a dor é sofrer o processo que vai te permitir a transformação. uhum. Padecer é melancolia, sofrer a É, dor é luto. é o luto. É. É, Decor da Mata falou: cheguei agora, ficará gravado em algum lugar? Sim, na página por dentro do C vai ficar gravado. Se o Renato quiser compartilhar no YouTube dele também, na página Sim. dele, fica à vontade. Eu vou colocar no YouTube também. Thaís, ficará gravado aqui no Instagram. Thaís respondeu aqui. Resignação, Marisete falou. Renata, Leila, perfeito esse exemplo do seu pai, gente. Foi, Renata, meu exemplo de vida. A Galileu Lemos, a realidade está aí, gostando ou não, sim. Vitor, o maior luto dessa pandemia é o luto do antigo modo de vida. Exatamente, Vitor. Mas, Thaís, perfeito, Renato, verdadeiro eu. Renato sempre é perfeito, gente. Eu sou Tiete. Eduardo e Ingrid. Mas a sua colocação, professor, foi muito boa. Foram grandes aprendizados. Eduardo e Ingrid, a gente fica se culpando o que deixou de fazer ou dizer isso. Por isso que eu falo que a morte sempre gera esse cantinho da culpa.
Professor Renato maravilhoso, tá vendo, Renato? Não é só eu. Roberto, o que fazer para retomar a força de viver? Isso é tão pessoal, Roberto. Você acha, Renato? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É muito A pessoal, depende. psicoterapia, a psicoterapia é um recurso muito bom para isso. Exatamente, com certeza. E eu acho que vivenciar essa falta de força de viver é tão importante. Quando meu pai faleceu, eu passei uns 2 ou 3 meses, assim, sem querer o social, sem querer sair, sem querer falar com ninguém, muito meu canto, assim, muito minha vivência mesmo ali. Sim. Maristela Tereza, adoro suas postagens. Giovana, interessante o que você falou sobre o luto e melancolia. Perdi meu pai, de quem eu era muito próxima, mas quando ele se foi, aceitei bem, apesar de sempre sentir saudade. Gente, o vídeo de Renato, Luto e Melancolia, é maravilhoso. Estou aqui recomendando. Gosto muito das postagens do Dr. Renato. Deixa eu ver, Jaque, vi você no TikTok, Renato. A Jaque me mandou esse TikTok. Eu falei, gente, não sabia nem que TikTok podia botar, achei que era só dancinha. E tava lá o É, Renato dando uma aula. Ó, Raquel concorda comigo, é mesmo, ele merece. Professor excelente, Daniela, o povo aqui se derramando. Jaque, Desirê, tá cuidando direitinho do Renato, Desirê? Responde aí que a Jaque tá preocupada. sim. Aí, a Renata, sou privilegiada de ser paciente de Leila. Beijo, Renata. O Eduardo, eu só precisei ouvir poucas palavras do professor para perceber a sua capacidade de se conectar com os... Concordo plenamente. Camila, obrigada, Eduardo. Eu encontrei no TikTok onde eu filtro informações relevantes. Eu não tenho tempo para o TikTok, não, gente. Eu já tenho tanta coisa que se eu for olhar mais uma Eu coisa, achei, eu eu fico achei, doida. eu achei um nicho bacana para a gente, assim, tem muito pouca, muito pouco conteúdo rico ali, né? Então eu falei, eu vou entrar aí, vou colocar isso aqui. E coloquei ali, eu acho que tá rendendo. Tá legal, né? A Silvio Volta colocou, aproveitando o tema. Nunca entendi a diferença entre o Édipo da menina e o Édipo do menino. Fala aí, Renato. Eu, na Então, verdade. assim, Não, pode na falar. verdade, o Leila, na verdade, assim, Édipo é Édipo tanto na É, menina quanto no menino, né? A gente está é. falando aqui em relação eu e mãe, né? Uhum. Claro que a menina vai ter outro desdobramento. Então, assim, eu vou pegar o carregador aqui, Leila, porque está acabando a bateria. Tá, fica à vontade. Então, assim, Édipo é Édipo, Uhum. independente do menino ou da menina, né? A gente Uhum. está falando aqui de uma relação fusionada, não é? Sim. Onde o pai vai entrar para fazer essa dissolução do vínculo é, é, do vínculo primário. Então, Uhum. no menino, na menina vai se reafirmar o, 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 a identificação com a mãe, não é? E no Uhum. menino, essa identificação vai passar para o pai e a mãe vai ser o objeto, não é? Uhum. Uhum. É É claro que é exatamente. uma questão extremamente complexa, né, Leila? É difícil da gente tratar assim em poucas É, palavras, né? exatamente. A Elizabeth colocou, queria saber o que pode acontecer quando a mãe distorce essa imagem do pai. As piores consequências possíveis, Elizabeth. Pois é. Eu falo tanto para umas amigas que eu vejo fazendo isso, gente, que estão separadas, que estão lá, nossa, mas não entra não, é difícil. Tem que fazer terapia para poder, né? Elizabeth traz muitas consequências ruins. Maristela, minha mãe cortou os bicos de todas as chupetas dos 5 irmãos de uma vez. Ficamos chupando o dedo por um bom tempo. Olha aí o corte Melhor. traumático. Melhor o dedo que a chupeta. É. A Giovana, minha filha mais velha, era adepta a chupar o dedo e a segunda
da chupeta. Foi mais difícil tirar o dedo do que a chupeta. Enfim, quais são as consequências do uso do dedo e da chupeta? Assim, nenhum dos dois, né? Assim, na realidade, essa criança é difícil porque a gente começa a expor a vida particular assim das pessoas, né? Aham. E a gente acaba tendo que tocar em situações delicadas. Mas assim, é, é, quando a gente fala de necessidade de prolongar a sucção ou de chupeta ou de dedo, é porque já houve uma falha anterior. Né? Uhum. Quando o desmame saudável, não há necessidade nem de chupar dedo, nem de chupar chupeta. Uhum. A Jaque colocou, Renato, tem sempre uma relação, os momentos aleatórios da ida com esses primeiros momentos de infância. Isso não foi uma pergunta, acho que ela reafirmou. Sim, a psicanálise é Ela já isso. falou. Hã? É isso mesmo. Isso é psicanálise. E quando não há um representante masculino para assumir o papel paterno? Aí ela vai ter que Consequências. fazer essa reconstrução mais à frente, quando for fazer terapia, e aí pegar os seus significantes, ou se simbolizar de uma outra maneira, né, Renato? Sim, Na realidade, assim, né, Leila, prejuízos com Sempre vai certeza, ter. né? Com Principalmente no que diz certeza. respeito a lidar com limite. Né? Uhum. A Maristela colocou a mesma pergunta. Quais são os principais impactos se não houver um substituto? Isso é muito pessoal também, Limite, Maristela. limite, É limite, porque o questão pai do é o limite. limite, exatamente. O pai é o papel. Quando a criança tem 7 anos, é possível recuperar essa relação com o pai? Eu acho que os primórdios são bem importantes, mas o pai que conhece a criança com 7 anos, né, Renato? Complicado. Você sabe, eu dei aula há muito tempo na faculdade, né, Leila? E aí, quando chegava essas perguntas assim, eu falava assim, olha, você sabe como que eu me sinto quando me perguntam assim? É a mesma coisa de você pegar um carrinho de rolemã, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, na minha época tinha um carrinho de rolemã, que é aquele carrinho que você usava para... Você Aham. sentava nele e descia na descida, né? Então, assim, é a mesma coisa você pegar um carrinho de rolemã, colocar, soltar ele na descida e falar assim, onde é que ele vai cair? Uhum. Cara, você soltou o carrinho, agora sai correndo atrás para ver onde você consegue. É. Uma mãe boa ou uma mãe possível? A Jaque botou isso sobre alguma coisa O que. Winnicott diz a mãe suficientemente boa. Eu adoro essa expressão. Aí alguém colocou aqui, amar para não adoecer. Renato, fala mais sobre essa ideia do acordo com a realidade, fazer ela se tornar uma aliada, por favor. Então, assim, na realidade é isso, né? Assim, ó, aquela realidade que a princípio eu julgava dura e difícil, na medida em que eu entro em acordo com ela, na medida em que eu tolero o desconforto de entrar em acordo com ela passa a ser uma aliada e me auxiliar no fluxo da minha vida. Né? Então, assim, relações, por exemplo, que são nocivas, quando eu estou de acordo com a realidade, eu não preciso tomar muitas medidas, porque a própria realidade vai fazer com que essa relação se dissolva e eu me afaste dessa relação. Mas para Uhum, isso eu preciso estar de acordo com a realidade. uhum, Renunciar àqueles benefícios que essa relação possa estar trazendo para mim. uhum. Daniela. Vou assistir também. Estou estudando e lendo Luta e Melancolia de Freud. Vou assistir. Assista, vale a pena. Muito legal. Renato, como faz para achar? Coloca Luta e Melancolia Renato Dias Martino no YouTube? Que a Você gente acha. coloca, entra professor Renato Dias Martino, entra no meu canal, é um dos primeiros vídeos ali. Tá. Tá certo.
precisa de mais conteúdo rico. Ingrid Tirititi Alves, estou assistindo aqui do Rio Grande do Sul. Os poucos vídeos que olho me ajudam muito, com certeza. A Giovana, desde o nascimento minha filha chupava o dedo. E aí, como eu fiquei preocupada com a segurança, com a segunda começasse a chupar o dedo, eu ofereci a chupeta. E as duas mamavam no peito. A Daniele, sobre mães que falam mal dos pais e seus filhos. Essa imagem ruim do pai pode incentivar o filho a ser ruim, como a mãe descreve seu pai, na busca de um objeto de amor com a mãe? Depende de como ele vai elaborar, eu acho, porque é o que eu falo, eu acho assim que a gente oferece, o pai, como a criança vai receber, não temos esse controle. Você acha isso, Renato? Com certeza, é bem É. isso. Ô Leila, eu infelizmente vou ter que Tudo interromper, bem, porque assim, Renato, só né, porque é muitas eu perguntas. me preparei, como eu achei que a live Para ia uma durar hora. 1 hora, eu me preparei Uhum. para isso e acabei assumindo outras coisas. Eu peço desculpa, Tranquilo. até me ofereço para a gente fazer uma próxima aí, né, quando Tá. você quiser. Sim, com certeza. A gente voltem para poder, para o Renato responder as perguntas. Renato, ó, muito obrigada. Leila, você é Beijo muito querida, uma imenso. amiga muito amada, né, uma Ah, irmãzinha do coração, né, que eu sinto uma obrigada. saudade enorme de dar um abraço em você e espero a gente conseguir isso em breve. Quero Nossa, agradecer demais o convite, quero pedir desculpa de ter que interromper, mas eu me preparei não, tudo bem. imaginando que o vídeo iria durar 1 hora. Tudo bem, não tem problema nenhum. Depois todo mundo volta e a gente continua a conversa. Tá E eu bom? me coloco à disposição também de passar os links dos vídeos ou mais material aí, só me chamar no inbox aí que eu estou à disposição. Tá. A Maristela está agradecendo, todos agradecendo. Nós que agradecemos a audiência, né? Vocês estarem aqui enriquecendo nossa live. E nós vamos fazer uma outra para responder todas as dúvidas. Beijo Isso. grande, Renato. Beijo grande em Fica com Deus, Desirê Leila. também. Você também. Beijo. Amém. Tchau. Tchau, tchau.